Quem mandava na África portuguesa? Em África mandaram os africanos durante 400 anos, dizemo-lo e repetimos-lo perante a fúria indignada de uma certa comunidade científica, muito pouco científica. Todos sabemos o difícil que é discutir a presença portuguesa na África Negra com interlocutores que tudo confundem e que de tudo fazem amálgama, repetindo à exaustão umas quantas vacuidades redondas com franquia de verdade histórica, independentemente do tempo e das regiões a que se referem, como se tudo tivesse sido igual em Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé e Príncipe, em Angola e Moçambique, e como se nada tivesse sofrido alteração entre o tempo de Diogo Cão e Vasco da Gama e o surto das independências em 1974 e 1975. Tal visão achatada, anticientífica e grosseiramente ideológica, infelizmente ainda servida abusivamente nos cursos de Humanidades e Ciências Sociais nas nossas universidades, não só tem de ser corrigida como merece um firme contraditório, pois é errada, falsifica a história luso-africana e é negada pela imensa massa documental existente em arquivos históricos e bibliotecas. Até finais do século XIX, a quase totalidade do continente negro era inacessível à generalidade dos europeus. Surtos de varíola e de cólera, mas sobretudo de doenças endémicas como a trypanossomiase africana, ou doença do sono, a febre amarela e a malária condenavam à morte precoce qualquer europeu que assentasse vida em África. Salvo raras exceções, o tempo de vida de um europeu não excederia 5 anos. Então, como foi possível que os portugueses estivessem durante tantos séculos em África e ali deixassem, do século XV ao século XX, tantas fortalezas, feitorias, igrejas, aldeias, vilas e cidades, quando os outros europeus se limitaram durante séculos a pequenos enclaves costeiros? A resposta é cristalina. Porque os portugueses que estavam em África eram, na sua esmagadora maioria, não homens brancos, mas africanos, mestiços e negros. Alguém chamou ao Império Ultramarino Português, entre o século XV e o século XIX, o arquipélago sul-atlântico português, ao qual podemos acrescentar o mundo africano oriental português banhado pelo Oceano Índico. Tratava-se de enclaves culturais, portuguesas pela língua, pela religião, pela estruturação social e pela lealdade ao rei de Portugal. Alguns destes enclaves luso-africanos não estavam submetidos à autoridade, nem eram administrados pela coroa portuguesa, mas consideravam súditos do rei português, o Maniputo, como lhe chamavam os povos de Angola, seus vassalos, ou pelo menos seus aliados. Assim, de Cabo Verde a São Tomé, da costa da Guiné a Angola e Moçambique, essa imensa periferia do Império era governada pelos chamados Filhos da Terra. Se havia um governador, um sacerdote, um ou outro oficial da coroa, alguns degredados e um punhado de aventureiros, a maioria da população era natural. Ainda em finais do século XVIII, o total da população branca não excederia 3.000 pessoas. Comecemos, pois, por Cabo Verde, peça de vital importância do Império Atlântico para a defesa, comércio e a guarda das frotas. Ali, às vagas de colonos minhotos e algarvios chegados ao longo do século XV, juntaram-se populações negras chegadas da Guiné. Em inícios do século XVI, a maioria da população do arquipélago já era constituída por filhos da terra, ou seja, mestiços que rapidamente se assenhorearam da administração. Importa lembrar André Álvares de Almada, natural da ilha de Santiago, que em finais do século XVI subiu ao estado de nobreza em recompensa pelos muitos serviços prestados à coroa. Autor do Tratado Breve dos Rios de Guiné e do Cabo Verde, foi também comerciante, comandante militar e autor de um plano submetido a Filipe I de Portugal para a conquista da costa ocidental de África. Quando, em 1662, o padre António Vieira tocou Cabo Verde a caminho do Brasil, referindo-se ao clero negro da cidade de Ribeira Grande, então capital do arquipélago, escreveu: "São todos pretos, mas somente neste acaso se distinguem dos europeus.
Há aqui clérigos e cônegos tão negros como azevis, mas tão compostos, tão autorizados, tão doutos, tão grandes músicos, tão discretos e bem esforçados, que podem fazer inveja aos que lá, em Portugal, vemos nas nossas catedrais. Lamentando-se por não poder ficar em Cabo Verde, acrescentava: gente sem nenhuma comparação com a do Brasil não tem necessidade de se lhes aprender a língua, porque todos, a seu modo, falam a portuguesa. Os séculos passaram e em Cabo Verde floresceu uma elite com grande desenvoltura que não produziu apenas grandes administradores e militares, como importantes figuras da alta cultura científica e literária. Não esquecer Roberto Duarte da Silva, um dos portugueses mais aclamados em vida, certamente um dos maiores químicos de finais do século XIX, dos primeiros investigadores do estudo da divisão dos compostos de carbono. Nascido em Santo Antão e com formação na Escola de Farmácia de Lisboa, seguiu para Macau e Hong Kong antes de se estabelecer em Paris, onde terminou formação superior na Sorbonne com elevadas classificações e logo sucessivamente foi diretor de laboratórios de química experimental, professor e renomado investigador. Como não esquecer igualmente Viriato Gomes da Fonseca, que viveu entre 1863 e 1942, comendador da Ordem de Nossa Senhora de Vila Viçosa, Medalha Militar de Prata de Rainha Dona Amélia, Medalha de Serviços Distintos no Ultramar, Medalha de Ouro da Classe de Comportamento Exemplar, Cavaleiro da Ordem Militar de Santiago de Espada e Gran Cruz da Ordem Militar de São Bento de Avis. Dos mais condecorados militares da sua geração e uma impressionante folha de serviços, diretor das Obras Públicas em Cabo Verde, agrimensor, deputado de 1919 a 1925, o general foi pressentido para ocupar o governo-geral de Angola, recusando o convite por se julgar mais preparado para o governo de Cabo Verde. Por cedo se ter constituído como uma sociedade com grande pujança, nunca os seus habitantes foram considerados indígenas. Convém sempre lembrar que a condição de indígena jamais foi imposta às colónias de Cabo Verde, Índia e Macau, cujos habitantes recebiam ipso facto o estatuto de cidadãos. Assim escreveu Oliveira Marques no livro Nova História da Expansão Portuguesa ao Império Africano entre 1890 e 1930. Após a independência, em 1975, a velha elite manteve posições de destaque. Aristides Pereira, presidente da República de Cabo Verde entre 1975 e 1991, fora chefe dos serviços de telecomunicações da Guiné Portuguesa antes de fundar o PAGC, e Pedro Pires, primeiro-ministro de Cabo Verde entre 1975 e 1991 e depois presidente da República entre 2001 e 2011, concluíra em Lisboa uma licenciatura e fora oficial miliciano da Força Aérea Portuguesa. Também Carlos Veiga, que viria a ser o primeiro presidente democraticamente eleito, era oriundo de uma família influente. Estudara em Lisboa, onde obtivera o grau de doutor em Direito e, à hora da independência, em 1975, era quadro superior dirigente da Função Pública Portuguesa em Angola. Passemos à terra firme africana. A noroeste de Bissau, na foz do rio Cachel, existe um pequeno fortim caiado de branco e em forma retangular que data de finais do século XVII. A região envolvente é maioritariamente habitada por manjacos, povo autóctone que desenvolveu um dos mais antigos crioulos originários do português. Para o visitante, salta à vista a frente marítima robustamente defendida por uma muralha espessa, torres de vigia, passadiço e ameias de onde ainda saem peças de artilharia, contrasta com a frente voltada para a terra firme. Ao contrário da fachada voltada para a foz, a retaguarda apresenta muros muito baixos, quase insignificantes e que qualquer homem adulto, sem grande esforço, pode saltar. A explicação é simples. De terra não havia qualquer receio de ataque, porquanto a população local era inteiramente constituída por negros e mestiços portugueses,
filhos da terra e bons conhecedores dos povos da região com os quais negociavam. O perigo vinha do mar, dos britânicos, dos holandeses e dos franceses. Foi nesse meio que nasceu Honório Pereira Barreto em 1813, produto desse encontro a que só se pode com justiça chamar Portugalidade. Filho de cabo-verdiano negro, vindo ao mundo no guineense Cachel, herdeiro de família habituada há muito ao exercício do comando, Barreto é por si mesmo prova de excepcionalidade da relação portuguesa com a África. O seu pai era sargento-mor da fortaleza de Cachel e homem mestiço. A sua mãe, mulher negra com antepassados portugueses, os católicos afro-portugueses de Ziguinchor, foi educar-se a Lisboa e, regressando à terra natal, passou a desempenhar os mais altos cargos da administração guineense. Em 1834, aos 21 anos, era já provedor e capitão-mor de Cachel. E foi de 1837 a 1859, ano em que morreu, capitão-mor de Bissau, ou seja, governador da Guiné Portuguesa. Até Amílcar Cabral e seu irmão Luís Cabral, fundadores do PAGC, eram filhos de Juvenal Cabral, ex-seminarista e professor, e de Iva Pinhel Évora, oriunda da pequena burguesia proprietária que se dedicava à lavoura. Após a independência, pelo facto de não estar vivo Amílcar, o poder passou para Luís, engenheiro do quadro do Ministério do Ultramar, inspetor-geral do Comércio da Colónia, investigador da Junta de Investigação de Ultramar e assistente universitário. Por não conseguir dominar a corrente nativista do PAGC, foi afastado do poder por um golpe militar, vindo a morrer em Portugal. Também no atual Senegal, Portugal manteve importante presença até à segunda metade do século XIX. Estabelecida em redor da feitoria de Ziguinchor, fundada pelos portugueses em 1645, a colónia cabia à proteção dos contactos, historicamente densos e de grande valor diplomático, comercial e cultural, com o rei de Casamansa, amigo fiel de Lisboa e súdito do rei de Portugal. Profundamente marcado pela presença lusa, o povo de Casamansa, ou como são conhecidos localmente os portugueses, divide-se entre fígios de fidalgo, a aristocracia, e fígios de terra, católicos de nome português e muitas vezes ascendência europeia. Leopoldo Sédar Senghor, primeiro presidente do Senegal, era oriundo de Casamansa, católico e português, sempre reclamou essa filiação, lembrando sempre que o seu nome de família, Senghor, era nem mais nem menos que senhor em português. Estas lusotopias prolongavam-se pela costa da África Ocidental. Mais para o sul, no atual Ghana, populações inteiras vivendo na costa mantiveram ao longo de séculos fortes vínculos com Portugal. Paul Erdmann Isert, médico cirurgião, botânico e ornitólogo alemão, viveu durante a década de 1780 na chamada Costa do Ouro, ali servindo a Companhia Dinamarquesa das Índias Ocidentais e Guiné. Deixou um famoso Viagens na Guiné e nas Ilhas das Caraíbas na América, em 1788, que, na Europa, foi objeto de grande curiosidade. Isert foi testemunha do grande impacto cultural que os portugueses haviam tido na região, cedo apercebendo-se que os naturais conservavam com orgulho traços da língua, mas igualmente a prática do catolicismo, instituições, técnicas de edificação e até práticas alimentares. Assim, não deixou de notar que à aproximação de europeus, os naturais saudavam amigavelmente com um a hora, em boa hora, tal como então se cumprimentava em português, e as despedidas eram feitas com um adio. O reinete local tinha como principais auxiliares brancos portugueses, responsáveis por todas as operações comerciais com as regiões costeiras demandadas por ingleses, franceses, holandeses e dinamarqueses. No próximo episódio, São Tomé, Angola e Moçambique.